Fala, gente, valor, seja bem-vindo aqui ao canal. Se esse vídeo chegou até você é porque tem alguma contribuição ou uma perspectiva diferente que eu possa contribuir, compartilhar, e você compartilhar o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, venha fazer parte. Estava vendo uma bolacha famosa que hoje em dia está escrito com chocolate, sabor chocolate. Aí você vai ver a descrição, tirando a parte do biscoito, quando chega na parte do recheio, chocolate mesmo não tem nenhum. E aí eu lembrei de um podcast, acho que foi uma conversa pastoral, não me lembro quem que estava trazendo o fato, mas citou a frase, ou um estudo, ou uma análise que dizia o seguinte: a igreja sem o DNA, a igreja de Jesus sem o DNA de Jesus. Isso me chamou muita atenção, porque é um paradoxo, mas ao mesmo tempo é muito comum. E me faz refletir sobre isso, porque de uma parte a gente vê Jesus, quando Pedro passa a espada na orelha de Malco, acho que é Malco, o soldado lá, Jesus fala: você tá maluco, meu irmão? Eu parafraseando Jesus na atualidade: você tá maluco, meu irmão? Você tá me tirando? Vai e cola a orelha do soldado e fala: você não tá ligado de que espírito que eu vim? Você tá me tirando, né? E Jesus repreende ele por simples cortar uma orelha para defender Jesus, né? Naquela situação, enfim. Mas nós vemos a contradição disso também mais à frente em Paulo, quando Paulo entrega o homem a Satanás. O que em Jesus a gente jamais viu, jamais veria, jamais compreenderia, porque ele mesmo diz: eu podendo vos julgar, não vos julgo, antes venho para a salvação, né? E aí, como é que pode hoje em dia tanta gente falar de Jesus e ter tanto ódio no coração, tanta raiva, tanta revolta? Não me assusta muito, porque Jesus já disse sobre isso, né? Tem aqueles os quais são os filhos da perversidade, para falar bonitinho aqui, pelo qual a palavra de Jesus não entra no coração. E aí eu decidi fazer esse vídeo da verdadeira identidade de Jesus, né? Que é essa compaixão. Então, compaixão, bondade, misericórdia, perdão, curas, milagres, multiplicação, providência, todos são frutos do Espírito. Mas que Espírito é esse? É o Espírito de Jesus, né? E esses frutos, eles são a denotação, revela o que está no coração daquele ser, daquela pessoa, no mental, no espiritual, no astral, permeando em todo aquele corpo, em tudo que aquela pessoa é. E é engraçado porque não cai a ficha. E aí vão falar que é hipergraça, é um Jesus muito bom. É um Jesus muito bom porque não rende dízimo, não rende medo, não rende um monte de coisa. E Jesus falou: me chamarão de mestre e mestre, mas não fazem a minha vontade, não fazem a vontade do Pai, ou seja, não tem nada parecido comigo. E você vê a todo instante essa figura, essa personalidade, essa manifestação divina dentre nós, que fala: quem vê a mim vê ao Pai. E você vê todo instante nos textos dizendo: Jesus movendo-se de compaixão, e Jesus movendo de compaixão foi lá e curou. Jesus movendo de compaixão compartilhou, multiplicou os pães, enfim, toda hora Jesus é movido de compaixão a partir de uma virtude que você vê que ele nota em alguém, em alguma situação, como fé, perseverança, crença, esperar nele, enfim. Toda hora Jesus está trazendo aquele fruto, mas parece que hoje em dia o que não entra na cabeça das pessoas é que Jesus é o fruto da bondade, não é o fruto da perversidade, não é o fruto do julgamento, é o fruto do perdão. Assim como aquele momento em que a mulher está para ser apedrejada, a mulher adúltera, que na ignorância popular muitos falam que é Maria Madalena, e você sabe que não tem nada a ver com Maria Madalena, não se estabelece essa relação direta ali, mas se olha para ela, todo mundo querendo apedrejá-la, e é o cenário da igreja atual, né? Todas essas congregações querendo apedrejar todos que estão fora, todos que estão dentro, dos que estão dentro eles botaram para fora, e eles querendo apedrejar, e Jesus simplesmente fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra.
Ah, mas você está falando um discurso largo, da porta larga, que vai para a perdição, porque você está legalizando o pecado, não sei o quê. Olha, eu vou te perguntar o seguinte, você já deixou de mentir hoje? Você já pagou as suas dívidas? Você já deixou de defraudar, de falar mal da sua cunhada, do grupo de oração? Você já parou de comer a sua irmã do culto com os olhos? A sua irmã do culto, que pode ser você, já deixou de ir com aquela saia rasgando o rego para mostrar tudo? Tem N camadas de mentira e de negação acerca de tudo isso. As pessoas que mais gostam de apedrejar e de falar, porque você deve ser tal coisa, é por isso que você vai ser condenado, é por isso que está fazendo este vídeo, porque parece que para que eu seja contrário a uma situação, eu tenho que ser oposto a você. E Jesus nunca ensinou isso, embora ele tenha dito, eu vim para separar, né? E ele diz também, para nós não julgarmos, porque ele vê e Deus vê as pessoas segundo o coração. E não é para a gente querer separar, falar, esse é joio, esse é trigo, porque só Deus sabe verdadeiramente. Também disse Jesus que muitas pecadoras, muitas prostitutas, meretrizes, publicanos, enfim, muita gente vai vai entrar antes no paraíso do que muitos outros, né? E essa legalidade, esse legalismo se cumpre até hoje em dia. E é interessante que aí todo mundo remete ao passado, não, porque está falando que Moisés, não sei o quê, mas Paulo também diz, olha, vocês estão falando isso, mas se o ministério da morte foi glorioso, como será o ministério da vida? Também Paulo diz, lembrando que Paulo é um convertido que matava a galera que seguia a Cristo, a Jesus, e se arrependeu daquilo e mudou de posicionamento. Quando ele vai pregar em outra cidade, se não me engano, acho que é na Grécia, e ele chega lá, ele está falando de um Deus e o pessoal fica todo afoito, de quem que é esse que você está falando? E ele aponta para um altar que está escrito ao Deus desconhecido, e ele fala, olha, é sobre esse Deus que eu estou falando, é um Deus desconhecido. Ele não falou nome de nenhum, nem de antes, nem depois, nem durante. Eu não sei como não cai a ficha. Aliás, eu sei como não cai a ficha. E Jesus já disse sobre isso. Em Jesus, a nossa tarefa é largar a pedra da acusação e acolher e permitir que o Espírito Santo trabalhe na pessoa. A consciência do bem, da bondade, do respeito à vida, da dignidade, da não violência, do acolher, do perdão, da justiça, permitir que o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, que vai para além do moralismo de qualquer ser, pessoa, trabalhe na existência, no amálgamo daquela pessoa onde precisa ser trabalhado. Em outras palavras, em Jesus nós somos levados a viver de forma que venhamos a transparecer da melhor forma possível a honestidade do que Ele nos traz de amor, de bondade, de perdão, de compaixão, de acolhimento, e não o oposto disso. Mas o vídeo de hoje era para fazer algumas perguntas para você. O que Jesus faria numa determinada situação que você viveu ou vive? Como Jesus responderia? Como Jesus lidaria com essa questão e com as pessoas ao redor? Se todo mundo fizesse essa pergunta, automaticamente acabaria com toda essa diferença, você concorda? Porque se você tem discernimento a partir de Jesus como lidar com a situação, você não vai fazer diferente daquilo lá. Lembrando que todos somos humanos, estamos na experiência humana. Todavia, existem coisas que não condiz mais com a forma de lidar. Como, por exemplo, hoje em dia, temos várias situações que no passado não eram admissíveis, por puro preconceito, machismo, coisas de ignorância, como mulheres trabalharem, mulheres não usarem calça, e N outras coisas que, se vocês que gostam do Velho Testamento bastante, podem ler lá atrás e averiguar a vida de vocês, né? Como posso agir de forma equilibrada e compassiva nessa situação? Será que quando o irmãozinho está me atacando com palavras ou despejando a ignorância dele, eu tenho que pegar e ser ignorante igual? Será que eu tenho que usar de fato situações do nosso plano terreno como a lei, como justiça, como os direitos para me respaldar? O que será? Como é que eu posso agir de forma equilibrada? Embora
também é uma indicação do Novo Testamento, não sei, acho que foi Paulo que disse, e para não colocar um irmão contra o outro, antes tentar resolver de forma amistosa, né? Então tem muitas questões para a gente trabalhar em nós mesmos antes de olhar para o próximo, e enfim, é o que a gente mais vê hoje. É muito triste, né? Muita percepção de uma igreja que não condiz com a imagem de Jesus, principalmente em influenciadores, que vêm sabe, eu falo, antiga a gente tinha a expressão de cagar, só fala bosta, né? Hoje em dia as pessoas defecam pelos dedos, né? É engraçado isso, é uma capacidade, uma habilidade que a tecnologia trouxe. E esse legalismo do coração maldoso, que sempre foi maldoso e agora só está com uma auréola de divindade, de divinação, de espiritualidade em cima, e as pessoas simplesmente transparecem o que são, né? Os demoninhos que são, em nome de Jesus, né? É uma pena porque o tempo que a gente tem que estar aqui é para esse desenvolvimento, para a gente lidar com as nossas questões, acolher o próximo, né? E ter bom senso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.